Bom dia, povo amado do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, glória a Deus. E hoje é quinta-feira, 7 de setembro de 2023. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de 2 Reis, capítulo 7, que diz assim: Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a esta horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizer janela no céu, poderá suceder isso. Disse o profeta: és que tu verás com os teus olhos, porém não comerás. 4 leprosos revela a fuga dos sírios. Até aí. Então, esses 4 leprosos, eles estavam à porta da cidade. E decidiu, se nós ficarmos aqui, entrarmos na cidade, morreremos. Então, vamos ao arraial do Sírio. Então, ao anoitecer, eles foram ao arraial do Sírio. Chegando ali à porta da cidade do arraial do Sírio, não tinha ninguém. Eles entraram numa tenda e ali beberam e comeram à vontade, não tinha ninguém. E pegaram ouro e prata e esconderam. Então foram para outra tenda, pegaram alguns objetos e esconderam. E depois de estar ali, eles falaram assim: hoje é dia de boa nova. Não vamos esperar amanhecer, vamos avisar o rei. E foram até a entrada da cidade avisar o rei. E o rei falou que achava que os sírios estavam armando emboscada para eles, para que eles saíssem da cidade e eles entrassem na cidade e tomassem a cidade. E o capitão da guarda do rei disse: vamos pegar os 5 cavalos que ainda restam e vamos mandar lá verificar. E pegaram os 5 cavalos com carruagem, com os carros, e mandaram. E os sírios, ele ouviu o barulho daqueles 4 leprosos, como se fosse dois exércitos. O exército do egípcio e o exército dos heteus, que estava atrás deles. Só que não era o exército coisa nenhuma, era simplesmente 4 leprosos. Deus fez ouvir o barulho, como fosse barulho de cavalos e carro. E não tinha nada disso. E aí, eles foram e tinha pela estrada capa, armas, tudo jogado pela estrada, porque eles correram, porque disseram: Israel com certeza vai vir. E o rei pegou e mandou, colocou o capitão na porta da cidade. E o povo invadiu os arraiais do Sírio e pegaram ouro, prata, saquearam o arraial. O capitão, que estava na guarda, na frente do arraial do Sírio, o povo esmagou ele, matou ele pisoteado. Aquele capitão que disse que nem se Deus abrisse janela no céu poderia ter fartura em Israel. Deus, para dar fartura para alguém, ele não precisa abrir janela do céu, não. Porque o nosso Deus, ele traz à existência aquilo que não existe. Só que aquele capitão, eu acho que ele não conhecia o Eliseu. Mas sabe o que é isso? Isso nada mais, nada menos do que aquela pessoa que quando tem um cargo mais elevado, ele acha que ele está até acima de Deus. Ele não sabe se colocar no lugar dele. Ele não sabe se impor, que o lugar dele é de servo, não de senhor.
Por mais que você esteja no topo, por mais que você seja a pessoa mais importante nesse mundo, mas você nunca vai estar acima de Deus. Nunca. E quando a pessoa quer se exaltar, Deus, olha, passa a régua nele e coloca ele no lugar dele. Porque só o Senhor é Deus. E aí, Samaria, exatamente tudo que o profeta Eliseu falou aconteceu. Porque quando um profeta, ele te dá uma palavra, pode ter certeza que vai acontecer. Porque tu fala assim, não, mas Francisca, porque naquela época talvez tinha tanto falso profeta como agora. Mas também tinha profeta de verdade. Só que o profeta dele, Eliseu, era o profeta. O profeta Eliseu foi o profeta sucessor de Elias. Não era qualquer coisa. Não. Era um profeta que, se ele falasse, vai acontecer, aumenta o azeite da viúva, o que ele falasse, aconteceria. Mas ele menosprezou a unção de Deus na vida daquele homem. E por isso ele morreu pisoteado. Então, se você tem alguma coisa contra um profeta, mas ele está falando no nome do Senhor Jesus. Assim diz o Senhor. Não foi ele que falou, era Deus falando através da boca dele. Quando um profeta de verdade falar, que deu uma profecia, assim diz o Senhor, cuidado, vaso. Cuidado em blasfemar. Porque com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Então, mas você fala, mas Francisca, porque ele falou, Samaria estava passando por uma fome terrível. Teve uma época em Samaria, tá? Uma época em Samaria, em Israel, que vendia uma cabeça de jumento por um ciclo, por 10 ciclos. Era cabeça de jumento, mãe vendia os seus próprios filhos para ser comido. Trocava para ser comida o próprio filho, porque a fome era muito grande. Comia-se cocô de pombo. É verdade isso aí. A fome estava braba. Tudo bem, mas foi Deus que falou que ia ter fartura. E se Deus está falando que tu vai sair dessa escassez, que tu vai sair dessa situação que você está, então acredita. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Nem o rei estava, até o rei estava meio achando que era cilada. Porque aqueles leprosos, eles podiam ficar ali. Mas ele já estava ali enfermo. Bom, ele falou, se nós ficar aqui, nós vamos morrer. Então vamos para Samaria. Se ele nos matar, simplesmente morreremos. Então vamos arriscar. Mas pelo menos não vamos ficar aqui parados sem fazer nada. Porque tem gente que fica parado, não, eu já estou doente, ó céu, ó vida. Não, já estou doente mesmo, já pode trazer até o caixão. Eles não, eles estavam leprosos. E naquela época, a lepra não tinha cura. Era mais um para dizer, bom, vou ficar aqui só esperando a morte mesmo. Esperar a morte ainda com fome. Aí é duro. Falou, não, eu estou doente, mas eu posso andar, eu vou lá. E olha, através dele, Deus salvou aquele povo. Salvou aquele povo. Fez ouvir um barulhão que eles abandonaram tudo. E deixou tudo para trás. E aí, a fome veio. A abundância, a fartura chegou. A palavra do homem de Deus se cumpriu. A palavra do homem de Deus, ela sempre vai se cumprir. A não ser que não seja, porque falsos profetas tá por aí, por todo lado. Por todo lado. Por isso a melhor profecia mesmo é a da Bíblia. Mas tem muitos profetas de Deus, muitos homens e mulheres de Deus que falam as coisas e acontece. Acontece. Então, quando ele falar para você, acredite. Acredite na palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é a única que não mente. Não mente. A palavra de Deus nunca vai voltar atrás. Nunca. Então, esse homem, cheio de jactância, cheio de não me toque, porque, não, eu sou o capitão do rei. Capitão do rei, por pouco tempo. Cadê o capitão do rei? Então acredita no Senhor, nas promessas de Deus para nossas vidas. Porque as promessas de Deus vai se cumprir na nossa vida. A fartura, aquela escassez, aquilo que você estava pedindo para Deus, orando, buscando, Deus vai te entregar. E eu quero pedir desculpa para o povo que hoje o áudio da palavra do dia ficou muito difícil.
Os primeiros minutos, segundos, ficou legal, mas depois eu acho que foi a interferência do meu fone de ouvido. Então eu quero pedir perdão para vocês, mas que Jesus receba em porção dobrada tudo aquilo que vocês estavam buscando do Senhor. Que o Senhor venha dar em porção dobrada. Que tudo aquilo que você estava pedindo dele, orando, colocando no altar dele, que ele venha te abençoar em porção dobrada. Que todas aquelas escassez que estavam na tua casa, no nome do Senhor Jesus, que caia por terra. Todo levante do inferno contra a nossa vida, toda oração contrária, todo pensamento mal, toda palavra de maldição, todo mal lançado contra a nossa vida caia por terra. Que o Senhor Jesus venha abrir as janelas do céu e derramar sobre a nossa vida bênção sem medida. Todo demônio devorador, cortador, migrador, todo espírito de miséria, todo espírito de contenda, toda obra de feitiçaria, toda cilada do inferno contra a nossa vida, contra a nossa família, Pai, aonde chegar esse áudio da palavra do dia, Pai, que o teu poder, Senhor, chega na vida do teu povo, Senhor, que o teu poder chegue para curar, para restaurar, para dar vida, Pai, vida com qualidade, Senhor. Pai, manifesta o teu poder na vida do teu povo, Senhor. Pai, derrama do teu poder na vida do teu povo. Vem trazer uma unção, Pai, uma unção especial para a vida do teu povo, uma fé sobrenatural para a vida do teu povo, meu Deus, derrama da tua misericórdia, todo demônio devorador, cortador, todo espírito de miséria, todo espírito de prostituição de Jezabel, no nome do Senhor Jesus, todo espírito de tranca-rua, todo espírito de enxucaveira, no nome do Senhor Jesus, bate em retirada da vida desta pessoa, toda obra de amarração, toda pedra de tropeço, toda tranqueira que estava trancando os caminhos desta pessoa, no nome do Senhor Jesus Cristo, caia por terra, todo levante do inimigo contra a vida desta pessoa, Pai amado, Pai querido, envia anjos poderosos, anjos guerreiros, Senhor, nos nossos lares, Pai, nos hospitais, nos orfanatos, nas cadeias, nos manicômios, nos nossos trabalhos, Pai, removendo, Pai, toda palavra de maldição, Pai, lançada contra o nosso trabalho, Pai, aonde tiver uma pessoa enferma, Pai, visita cada leito desse hospital, Pai, tocando nestas pessoas, Pai, curando, Senhor, aquele que os médicos falou que não tem mais jeito, mas o Senhor diz, tem jeito porque eu sou Deus. Toca, Senhor, na vida do teu povo, Pai, cura, liberta, Pai, de todo mal, Pai, tira todo impedimento, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus, glória a Deus.